Estamos aqui para a apresentação de mais um vídeo. Sou Jean Cavalcante, técnico de segurança do trabalho. Certo? Esse é um curso de treinamento para trabalhador da NR35. E esse é o último módulo que pede dentro do conteúdo programático noções básicas de primeiros socorros, ou primeiros socorros básicos. NR35, módulo 5. Aqui agora, o último que é noções básicas de primeiros socorros. A gente vai fazer uma noção básica de socorro, então não é nada algo aprofundado dentro da medicina, tá? Algo como eu já estudei, já fiz, a nível já bem avançado. Vai ser só noções básicas de primeiros socorros e resgate. Okay? Sou técnico de segurança do trabalho, instrutor químico, escritor Jean Cavalcante, meu registro está aí, tá? Ministério do Trabalho e Emprego, de técnico. Noções básicas de primeiros socorros. A gente vai falar um pouco sobre hemorragia. Então, aqui o que é que cai no conteúdo programático que a gente vai falar sobre hemorragia. Como evitar a hemorragia? Manter a respiração, são sinais vitais. Impedir o agravamento da lesão. Prevenir a vítima de um estado mais grave ou estado de choque. Proteger áreas queimadas, no caso de queimadura. Proteger os ossos fraturados. Transportar a vítima com cuidado. Aprender a ter calma em situações de acidente. Por quê? Porque ter calma em situações de acidente. Pessoas que quando ela vê sangue, ela se apavora, ela desmaia, tá? Então, essas pessoas a gente já tem que avaliar se ela pode fazer um socorro ou não. Vai ter condições. Então, a pessoa aprendeu a dominar uma situação difícil, um acontecimento sinistro, um acidente, e ela conseguir se manter calma até para ajudar o outro que já está com o sistema nervoso abalado, ou a outra pessoa, né? É muito importante, muito importante mesmo. Então, passando aqui para o próximo, para prestar os primeiros socorros, nós devemos, o que é que devemos fazer? Avaliar o local do acidente e, se possível, isolar. Então, a gente vai, avalia o local do acidente, se foi interno, se foi externo, se foi na rua, a gente olha o local do acidente e, se possível, a gente isola, para evitar que aconteça outro acidente, que curioso vem passando, que fique ali, né, aquele monte de pessoas que não vão, muitas vezes, ajudar muito isso. Ajudar a avaliar o local do acidente e, se possível, isolar. Outro item é proteger o acidentado. A pessoa está acidentada ali, a gente tem que dar um mínimo de conforto para ela, protegendo, colocando cone. Por exemplo, se de repente você está dentro do galpão, ele passa empilhadeira e a pessoa desmaiou, bateu com a cabeça no chão, está ali. Se você não pôde tirar ela ainda, mas você pode colocar cone, você pode colocar fita zebrada, e a partir do momento que a pessoa vê aquilo ali, ou de empilhadeira, ou seja, quem for, qualquer plataforma, estiver passando naquele local, ela já vai parar, já vai dar hora, está sinalizado, alguma coisa aconteceu. Não vai passar por cima de uma sinalização, que até porque não pode, né? Ter atenção especial com a cabeça e o pescoço do acidentado. Veja só, o traumatismo craniano é algo que quando a pessoa não vem a óbito na hora, mas ela até causa muito problema. E às vezes pode vir a óbito depois, tá? Então, tem que ter muito cuidado com a cabeça da pessoa que teve uma queda, bateu com a cabeça e teve um trauma, né? Porque aconteceu acidentes bobo que de traumatismo craniano levou à morte, quer ver? Eu não sei se vocês lembram aí, eu vou citar o nome de alguém para ver se quem lembra. O Liberatos, que subiu num banquinho de 60 centímetros, né? Caiu, bateu com a cabeça, segundo rumores, não sei se isso é verdade, e morreu traumatismo craniano. Agora há pouco foi o presidente atual aí de 2025, o Lula, também bateu com a cabeça, já fez 2 cirurgias. Então, pancada na cabeça não é brincadeira, tá? Quando ela não lesiona na hora, mas ela deixa
sequelas pro resto da vida, é complicado. Então tem que se ter atenção especial com a cabeça e o pescoço do acidentado. Por que o pescoço? Se a pessoa quebra o pescoço, ela pode ficar tetraplégica. O que é tetraplégica? Eu não vou explicar sobre a coluna cervical, C1, C2, C3, da região dorsal. Não vou explicar ainda sobre a anatomia humana, porque vai ficar bem complexo. Mas eu vou explicar o seguinte. Por que você protegeu o pescoço, colocar o colar cervical e tudo mais? Se você não tivesse improvisa você protege o pescoço de tudo quanto é jeito, pega na cabeça da pessoa, posiciona ali, não deixa ela ficar virando para um lado para o outro. Porque se ela lesionou o pescoço e você fez um movimento brusco, acabou de deslocar a vértebra, do pescoço para baixo a pessoa vai ficar sem movimento, vai ficar igual ao Steve Hawkins. Do pescoço para baixo perde todos os movimentos. Se for do meio da coluna para baixo, na C4, C6 por aí, na região dorsal, a pessoa perde o movimento da cintura para baixo, ou seja, das pernas. Tá? Então é muito importante saber que tem que se proteger a cabeça, o pescoço, a coluna vertebral, porque ela é onde passa todo o sistema nervoso que distribui para os membros, para a cabeça, para o pescoço, para o ombro, para os braços. Tá? Então, essa é a intenção, a gente ter essa atenção especial com a pessoa que está acidentada. A coluna dorsal, que é o dorso, né? Tem que ter cuidado. Tórax e membros. O que é o tórax? Isso aqui já é uma anatomia humana. O tórax é o meio. Se você pegar, tirar a cabeça, os braços e as pernas, essa parte é o tórax, tá? A parte do meio é o tórax. E os membros são os braços, as pernas. Esses são os membros, tá? Cabeça, corpo e membro. E aí o pescoço também foi incluído. Então o tórax, que é a parte do centro aqui, do coração, barra estômago, tal, abdômen, né, que é as costas, e os membros, que são os braços, as pernas, os dedos, né, faz parte dos membros. Examinar os e tem uma prioridade, tipo assim, uma vez eu estava conversando com a enfermeira do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho, ele falou assim, ó, teve um acidente de ônibus, e aí você chegou, viu aquela cena, só para ter exemplo, para a gente poder ter uma ideia. Você chegou a ter aquela cena. Você chegou lá, tinha 45 pessoas, mas nem todas se acidentaram. Tinha um com o braço quebrado, outro com a perna quebrada, gritando oi, oi, mas uma estava sangrando, outra estava sangrando, estava com hemorragia, e tinha duas pessoas desmaiadas. Falou, qual que você vai socorrer primeiro? Cara, é essencial se socorrer primeiro, isso eu aprendi com o enfermeiro do trabalho, com o médico do trabalho, as pessoas que estão desmaiadas. Porque elas estão mais vulneráveis, tá? A outra vir pisar por cima, criar uma lesão maior, até porque você não sabe se ela está desmaiada ou já entrou em óbito ou está precisando de uma reanimação cardiopulmonar, um RCP, tá? Então, se colocou esse critério de que quem está inconsciente, está desmaiado, está apagado, não está gritando, não está em coma, ele tem que ser atendido primeiro, tá? Então, é uma regra da medicina que se criou principalmente para socorrer as pessoas. Devemos evitar com técnicas de primeiros socorros. O que a gente vai utilizar técnicas de primeiro socorro? Para evitar o quê? Desobstruir as vias aéreas superiores, né? Desobstruir as vias aéreas superiores. Então, a gente vai utilizar essa técnica. Depois vou mostrar as fotos do meu curso, tá? Para não colocar foto de terceiros, até por causa de plágio. Eu vou colocar lá no final e vou explicar. Desobstruir as vias aéreas superiores. Como desobstruir? Você levanta um pouco o queixo para cima, deixa a passagem do ar e coloca a pessoa numa posição que ela consiga respirar melhor. Se tiver com preso até o pescoço, com gravata, você afrouxa, tira, abre, para que a pessoa possa respirar, né? Se ela tiver com dificuldade. Identificar uma parada cardiorrespiratória, porque o coração parou, não está batendo. Aprenda a identificar. A pressão arterial, que é a pressão do corpo, tá? Geralmente, a escala de pressão arterial ela é 12/8. Ela varia entre 11/8, 12/8, 3/8. É considerado uma média que está dentro do limite. A minha, até hoje, como eu fui atleta, 12/8. Até hoje. Também me privo de algumas coisas, comida muito salgada, essas coisas assim. Até hoje é 12/8. Né? Quando faz frio, ela dá uma alterada. O frio ele contrai a musculatura. Mas passou disso aí,
geralmente nos exames PCMSO, ele vai, ele vai mostrar se a pressão é alta, acima de 3 por 8, 3 por sei quanto, a pressão é alta, considerada alta, e abaixo 11 por 7 é uma pressão considerada baixa. Tá? As pessoas com pressão muito baixa, ela tende a é perigoso ela trabalhar em altura. Só que isso aí, quem vai avaliar é o médico lá no PCMSO. Como a gente está voltado a primeiros socorros, isso aqui é para a gente ter uma ideia do que é a pressão normal, contida dentro do normal, 12 por 8, 3 por 8, 7 por 8. Não, desculpa. 11 por 8, 12 por 8 é a normal, meio estável, e 13 por 8. Isso é uma pressão considerada normal, ok? Se ela estiver acima, é alta. Se ela estiver muito abaixo disso aí, ela é baixa, tá? Aí, ó, pressão arterial, convulsões. É aquele ataque epilético convulsionista, onde a pessoa começa a se bater no chão. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que se pegar a pessoa, tá? Já vou adiantar um pouquinho. Tem que se pegar a pessoa, colocar em maneira confortável, não deixar se ficar chocando contra o chão, porque ela está inconsciente, ela não sabe. Aqueles são movimentos de contração muscular, para amenizar a lesão, até que passa aquela convulsão. Passou a convulsão, a pessoa vai voltar ao normal, vai parar de se contrair e vai ficar normal. Infarto do miocárdio, que é quando a pessoa tem um infarto do coração, né? Queimaduras em grandes áreas do corpo. Infarto do miocárdio é engraçado. Bom, vamos entender um pouquinho sobre sinais vitais. O que é que um ser humano precisa para viver? Precisa de 4 sinais vitais que ele tem que viver. Se ele não tiver esses 4 sinais vitais, aí já fica mais complicado. Por exemplo, um ser humano ele tem que ter temperatura. Depois a gente vai ver sobre temperatura. A temperatura média de um corpo de uma pessoa adulta é em torno de 36,5, 37. Passando acima disso é febril. E passando abaixo disso já é hipotermia. Tá? Quando a pessoa perde muito sangue, ela tende a ter frio, né, e ficar hipotérmica, porque ela perdeu muito sangue e a temperatura dela caiu muito em relação ao ambiente que ela está. Aí depois tem o pulso, que é onde a gente vê os batimentos cardíacos, uma pulsação. Depois tem a respiração, que se você não respirar, você não vive. A respiração, para você respirar, o oxigênio entra lá, vai transformar em gás carbônico, vai fazer toda a cadeia do ciclo de Krebs e tal, vai passar pelo rim, filtrar esse sangue, o coração e o pulmão trabalham junto, né? O pulmão vai absorver isso aí, vai jogar na corrente sanguínea, vai se juntar com o nitrogênio, vai passar todo. Aí já é bioquímica, biologia, não vou explicar sobre isso. É só para ter um entendimento. Né? Eu também estudei essa área. E a pressão arterial, que foi que a gente acabou de falar, sobre 12 por 8, tal. Esses 4, temperatura, pulso, respiração e pressão arterial, são os 4 sinais vitais que o ser humano tem. O ser humano, né, é algo vivente. Bom, temperatura corporal. A avaliação de temperatura do corpo, eu falei sobre a pressão, agora eu vou falar sobre a temperatura. A temperatura corporal, a variação de temperatura do corpo em graus Celsius, esse grauzinho com 6 graus Celsius. É subnormal, é a 34 até 36, ela está subnormal, ela está abaixo. Sub é abaixo, ela está abaixo. A normal está entre 36 a 37. Essa é a temperatura do corpo normal. Quando você coloca um termômetro e mede e tal, então vai estar em torno disso aí. Quando a pessoa está com febre é 38 a 39 graus. Febre alta, a pirexia, é 39 a 40 graus. Uma vez eu estava com infecção de garganta, fui aferir, eu mesmo aferi, minha febre estava chegando a 39 a 40 graus, corri para o hospital. E a febre muito alta é hiperpirexia, de 40 a 41 graus. Esses nomes complicados, pirexia, hiperpirexia, isso é para quem vai ser médico do trabalho, enfermeiro do trabalho. E não precisa gravar isso. Por isso que ele fica entre parênteses. A gente só precisa saber que se a pessoa tiver com 39 a 40 graus, ela está com a febre alta. E se a pessoa tiver acima de 40 a 41 graus, ela está com a febre muito alta. A gente sabe que é 40 graus, a água já começa a, como é que se diz? Ela já começa a ferver. Então,
alto. Nessa temperatura, o sangue também começa a ferver, porque ele contém água, ele contém mais metais, como ferro, né, e outros mais. Então aí é onde é que está o perigo. Então, o que é que se utiliza para fazer com que essa febre alta, na frente, a gente falou sobre a temperatura, a gente vai ver isso aí. Febre, primeiros socorros para febre alta, perda de temperatura, calor corporal. Primeiros socorros para perda de calor corporal. Tá, primeiro item aqui, o tópico, febre, primeiro socorro para febre. Vou explicar. Ó, a pessoa está com febre alta, você tem que, a pessoa está muito quente, você não pode aquecer mais ela, senão ela vai aumentar mais ainda a febre e arriscar ter uma convulsão. O que você tem que fazer? Você tem que deixar a pessoa ventilar, circular, com pouca roupa, uma roupa mais leve. Se possível, as pessoas pegam um pouco de álcool, molham no pano e vai resfriando ali na parte da testa, do rosto. Os médicos aconselham fazer isso lá no hospital, né? Chegar e jogar dentro do chuveiro. Em casa, nem tanto. Se a pessoa tiver um problema mais grave, ele vai cair lá dentro, vai ficar lá dentro, né? Mas lá, quando chega no hospital, está com febre muito alta, não quer baixar, eles dão uma chuveirada, principalmente criança, lá no chuveiro. Mas isso não é o caso da gente utilizar com noções básicas de primeiros socorros, tá? Então, o que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar os meios, né? Tá ventando, tira, deixa a pessoa à vontade, abre a camisa, deixa com a roupa mais confortável, para que a pessoa possa se resfriar, né? Para poder baixar essa febre, ok? E pegar um paninho molhado e ficar passando ali no rosto, pescoço, para dar uma amenizar. Isso é um método de primeiro socorro para febre alta. Agora a gente tem um método de socorro que diz assim, perda de temperatura, calor corporal. Bom, por vários motivos, o corpo ele pode começar a perder temperatura, a pessoa começar a sentir um frio intenso, né? E qual seria Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa sofreu hemorragia, ela perdeu sangue, ela começa a perder a temperatura, porque o sangue, junto com a pressão arterial lá, ela vai ter uma certa temperatura. Isso aí a pessoa pode começar a ficar hipoglicêmica. Desculpa, isso é referente ao frio, né? Não é referente ao açúcar no sangue. A pessoa pode começar a ter esse problema de tem um nomezinho aqui que me fugiu. E ela começar a sentir frio. Quando ela passa por essa situação, a pessoa tá tudo normal aqui, a gente está até sentindo calor, e a pessoa está sentindo frio, o que é que se utiliza? A gente utiliza, principalmente quando a pessoa está num local muito gelado e tal, a gente utiliza aquecer a pessoa, como? Com lençol, com pano, com uma manta de alumínio, para que a pessoa possa dar uma compensada nesse calor corporal, a gente aquece ela com alguma coisa, põe o lençol por cima, deixa bem acomodada. É diferente da febre, a febre a gente não pode aquecer, mas quando a pessoa está com frio, que não é febre, perdeu o calor corporal, aí você tem que aquecer para dar uma compensada, tá? Só para poder ter uma noção aqui de primeiro socorro. Não, o transporte para a movimentação do acidentado. A gente tem. A mais conhecida dentro das empresas que a gente utiliza é a maca. Eu tive lá em Belém do Pará, a gente fez maca com vara, com madeira, né? Porque onde o cara estava era inacessível, não tinha como ter maca lá. Então, até a gente conduzir ele no carro, a gente tem que cortar madeira, fazer uma maca de vara, bem confortável, colocamos folha nela, deitamos a pessoa e conduzimos até o carro. Tem os manuais e tem o veículo também para transportar. Bom, os manuais é o seguinte, existem alguns meios onde você pode transportar as pessoas, só que exige muita força, tá? Exige muita força. O corpo bombeiro treina isso. Onde pega duas pessoas, faz uma cadeirinha com os braços, senta a pessoa, ela passa o braço no pescoço de um do outro e leva. Isso é chamado de cadeirinha. Tem outros meios também, onde você pode colocar a pessoa no ombro, onde pode colocar duas varas de triângulo e colocar a pessoa bem aconchegante ali, imobilizar e sair arrastando. São alguns itens manuais. O mais utilizado dentro de uma empresa, como dá dentro de uma mata lá da Amazônia, seria uma maca
as manobras manuais, carregar no ombro, nas costas, carregar a cadeirinha em 2 pessoas, em 3 pessoas, um pegar nos braços, outro pegar na perna e conduzir. E o veículo, por exemplo, ó, teve uma situação aqui numa empresa que eu estava, que o cara era terceirizado, não tinha nada a ver, ele estava com aquela pregadeira pregando um prego. Ele estava lá distraído, e a pregadeira ela só aciona quando você aperta o bico, ela libera a pressão. Só que essa daí ela estava com o bico muito sensível, então o que foi que ele fez? Ela se distraiu, encostou na perna, ela soltou o maior prego que tinha, né, tempo 19 por 31, e o prego entrou na perna da pessoa. Aí eu vi, o cara começou a gritar desesperado, porque a pressão muito grande, dá um tiro, aí entra o prego na perna. Aí pegou um nos braços, sentou ele, carregou praticamente sentado, um na perna, a gente abriu o lado da porta do carro, colocou ele sentado, passamos pela outra porta, puxamos ele, deixamos ele o mais confortável possível, com a perna esticada. Levamos ele primeiro manual, né, não tinha maca lá, depois colocamos no veículo, chegamos no hospital. Quando chegamos no hospital, como é um prego que ele tem um arame, ele é difícil de sair, tiveram que fazer uma microcirurgia lá, uma mini cirurgia, onde consegui tirar o prego e disseram que estava bem pertinho da veia femoral. Por pouco, uns 5 milímetros tinha pegado na veia femoral, que é a veia que passa direto do coração. Só que a gente utilizou o método de socorro, a gente usou o manual, pegou um aqui pelas costas, deixou ele sentado e um pegou no pé. Colocamos ele no carro e levamos até o hospital. Foi eu e outro rapaz. Chegou lá, ele recebeu tudo, saiu de lá já andando e tal. Medicamento para dor, óbvio, né? Que a pancada é muito grande, o prego entrou praticamente quase todo, o prego maior que tinha. E aí a gente fez esse procedimento aí, manual e veículo. Como não tinha marca e estava perto do carro, era mais fácil a gente conduzir manualmente. Então tem várias manobras onde você pode carregar alguém acidentado, arrastar, chave de Hawking e outras coisas mais. Só que isso aqui é noções básicas, então eu não vou me aprofundar tanto. Ó, socorro acidentado com choques elétricos. Socorro para acidentados com choques elétricos. Veja só, quando a pessoa leva um choque elétrico, como eu sou eletricista, também sou eletrotécnico, fiz no Senai, né? Quando a pessoa leva um choque elétrico, o que é que acontece? A mandíbula da pessoa trava e a língua ela dá uma retraída, ela dificulta a respiração, né? E uma das maiores causas, estatisticamente falando, do choque, principalmente quando você está em altura, num poste, alguma coisa assim, é a queda. A queda ela gera um trauma, você pode quebrar um braço, uma perna, bater com a cabeça no chão. E tem a questão também que o choque elétrico causa queimadura, se ele ficar encostando em alguma parte do corpo. Ele queima, mas queima mesmo, ele queima que chega a cozinhar o sangue. Então, primeira coisa, o cara tomou um choque elétrico. Vai com os 2 dedos aqui na boca, abre, vê se a língua dele está fechando a passagem, tá? Abre bem a boca dele e não coloca o dedo lá dentro, não, porque se ele apertar, ele tora seu dedo, que está todo contraído ali, até para você abrir a boca vai dar problema. Abre a boca dele com os 2 dedos na mandíbula, para que instantaneamente a língua comece a se projetar para frente, não põe o dedo dentro, se ele mastigar, tora o dedo, vai estar todo contraído o corpo, para que desobstrua e ele consiga, e a pessoa, ele ou ela, consiga respirar, né? A mandíbula dá uma travada, então dá um trabalho para você colocar ele numa posição para respirar, ou a pessoa. Quanto à queda, tem que se verificar o trauma, cabeça, pescoço, ombro, onde caiu, se quebrou, a área que foi teve trauma, se quebrou, tem que proteger aquela área lá para que não cause uma hemorragia ou um trauma maior, né? Tem a fratura, será com trauma. Vamos supor que a pessoa fraturou o braço. Se o osso saiu para fora, é fratura exposta. Se o osso estiver dentro da carne, não é fratura exposta, é só fratura interna. Se ele estiver dentro, tem que se tomar maior cuidado para imobilizar a área ou colocar algo para que esse osso não venha sair e venha ter uma contaminação e venha ter uma hemorragia, certo? Se ele já saiu, também não se põe para dentro, deixa quieto, você imobiliza com ele do jeito que está, tá?
deixa do jeito que está, porque quem vai ver isso aí é uma pessoa muito mais qualificada, um paramédico, um médico, tá? Que vai socorrer e ver todo esse procedimento, ok? A queimadura tem que colocar, geralmente, você não joga água direto, né? Não pode fazer isso. Tem umas pomadas para queimadura própria, a base de zinco, você pode passar, mas o ideal é você colocar um plástico por cima, né, para resfriar, que queima, e deixar até chegar no ponto-socorro. Lá eles têm um procedimento ideal. Tá? Socorro em pessoas vítimas de traumas. Socorro em pessoas com queimaduras. Tá. Bom, o primeiro item, socorro em pessoas vítimas de trauma. Eu acabei de dizer, se a pessoa quebrou um braço, uma perna, ou teve alguma fratura exposta à clavícula, saiu para fora, quebrou, se for uma fratura interna, está fraturado, protege a fratura, deixa o mais confortável possível. Até para não virar uma exposta e entrar uma contaminação e complicar o quadro da pessoa. Se é uma fratura exposta, não se coloca de volta o osso de jeito nenhum. Deixa do jeito que está, imobiliza do jeito que está, deixa daquele jeito. Quando chegar ao hospital ou o paramédico chegar, aí eles vão começar o procedimento de, geralmente é asepsia, limpeza, para não infeccionar nem contaminar aquela área. Ok? Socorro em pessoas com queimadura. Se a pessoa teve queimadura, existe um plástico lá, que geralmente dentro da empresa vai ter, você vai pegar aquele plástico, envolver, e quando chegar lá, eles fazem esse procedimento. Esse plástico ali vai fazer com que soe aquela área e aí deixa a área intacta para poder fazer procedimento no hospital. O que é que a gente pode fazer com noções de socorrista básico? Isso aí. Procura um plástico específico, você enrola e deixa enrolar. Não vai tentar arrancar as cascas, fazer nada disso, porque daí vai gerar mais lesão ainda. Socorro em vítimas com PCR. O que é um PCR? Parada cardiorrespiratória. Parou o coração porque o cara não conseguiu respirar. Ou parou o coração, o pulmão, porque simplesmente o coração parou de bater, o pulmão também automaticamente ele, ele, ele para tudo. Né? Então, socorro em vítimas com PCR parada cardiorrespiratória, se faz um procedimento de RCP, que é ressuscitação cardiopulmonar. Como que se faz esse procedimento de RCP? Lá na frente eu tenho uma foto minha mostrando como que faz, eu dou explicado. Tá? O RCP, ressuscitação cardiopulmonar, se faz, tem um boneco lá para você treinar, você coloca a mão espalmada assim, ó. Realmente, pode colocar do outro jeito, pode, mas o mais ideal é isso aqui. Aí você coloca as duas mãos sobre o peso do tórax. Ele vai fazendo várias contrações, desse jeito. Ok? Vou mostrar a foto lá, vou dar uma explicada. Socorro em vítimas com AVC. O que é um AVC? Vamos entender. É comum quando o enfermeiro chegar, quando o médico chegar, o paramédico chegar, falar, ei, teve um AVC, teve um RCP, teve um. Eles vão falar sempre em sigla, tá? Tipo assim, aplica um IV, é uma intravenosa, é uma injeção na veia, tá? Ele não vai dizer, aplica uma injeção na veia, aplica um IV. Ele coloca, ele escreve daquele jeito. Por que eles vão falar daquele jeito? Porque é um idioma do médico, é um idioma da medicina, onde o enfermeiro vai trabalhar daquele jeito, o técnico de enfermagem do trabalho vai trabalhar daquele jeito, eles vão entender aquela linguagem lá, que muita gente que não fez nada nessa área vai ficar meio leigo. Então, socorro com vítimas em AVC. A AVC é acidente vascular cerebral. O AVC, geralmente, tá? A gente vê aí que o cantor Sérgio Reis e outros mais tiveram AVC. O que é que acontece? Eu assisti um vídeo que o cara, na hora que estava falando com a mulher, teve um AVC. A pessoa começa a perder um pouco do controle do corpo, dos membros, começa a ter dificuldade de falar, porque geralmente um lado do corpo ele passa a perder suas funções, né? Não digo que morra, que o lado do corpo morreu, porque muita gente tem AVC, mas anda mancando, puxando a perna, mas ele começa a perder toda a função de um lado inteiro do corpo, né? Que é um acidente vascular cerebral, é quando uma veia do corpo ela enche demais, ou ela vaza, ela estoura, aí acontece algum tipo de um derrame cerebral, né? Derrama sangue, a veia estourou, alguma coisa assim, até uma pancada muito forte, e aí acontece isso, a pessoa começa a
a falar enrolado, não consegue falar, começa a ficar mobilizado, às vezes ele pode até cair no chão, vai tentar andar, não consegue, tá? Ela fica meio desnorteada, ela perde noção do norte, ela perde noção do tempo, tá? Então, quando você vê uma pessoa com esses sintomas, pode sim ser um AVC. Agora, precisa de mais experiência para poder avaliar, tá? A gente tem que identificar, é um AVC, é um AVC. O cara começou a falar enrolado, não consegue estar. Um lado dele ficou imobilizado. Aí, depois que a gente identificar, a gente pode socorrer. Como que vai socorrer? A gente vai identificar, é um AVC, é um AVC, e vai levar para o médico. Ele não pode deixar a pessoa com AVC lá, que ela não vai ter utilidade nenhuma. Se teve um acidente ou está trabalhando, você tem que levar para o médico e lá o médico vai ver o procedimento. Aí depende de aparelho sofisticado para fazer uma ultrassonografia na cabeça, uma ressonância magnética, ver aonde que está o problema, para depois ver se vai fazer uma cirurgia ou se vai só aliviar a pressão do cérebro e tudo mais, né? Aí já é uma parte médica que já não é mais com a gente. A gente vai ser só a parte do socorro e o resgate. A gente vai ser só a parte do socorro e resgate, tá? Esse aqui, ó, para proteger, até porque eu não pedi autorização para o meu instrutor do Corpo de Bombeiros, tá? Ele é o instrutor do Corpo de Bombeiros, eu aqui sou o cobaia, onde ele está mostrando o posicionamento que você vai fazer para desobstruir a via aérea nessa foto aqui. Deixa eu pegar o laser aqui, eu vou explicar direitinho. Pronto. Essa foto aqui, ó, tá aqui o instrutor do Corpo de Bombeiros, tá? E aqui ele tá mostrando, ó, tá? Ele tá posicionando com as duas mãos minha cabeça, colocando reto para isso aqui ficar desobstruído para eu poder respirar melhor, tá vendo? E depois ele coloca numa posição confortável, que é essa posição aqui, ó. Porque se a pessoa tiver com algum resquício, alguma coisa dentro da garganta e tal, você coloca de banda a força da gravidade faz com que desça pelo canto da boca. Então ele coloca numa posição confortável, tá? Aqui é a posição, ok? É, esse curso aqui foi de socorrista, tá? Mas um socorrista com resgate avançado. Então é muito mais coisa do que o que eu estou mostrando aqui. Aqui, ó, é o RCP. A gente está fazendo a ressuscitação cardiopulmonar. Tem um boneco aqui onde você coloca aquela posição e desce o peso do tronco. Isso aqui sou eu. Isso aqui são meus colegas que a gente fazia. E como que orientou fazer? Por exemplo, tem 1, 2, 3. Eu fazia a sequência de RCP no bonequinho aqui, né? Que solta o peso do tronco, vai para frente, solta, solta, e aí vai ganhando um tempo, né? Tá tipo, vai ganhando uma sequência. Pá, sobe, desce, pressiona. Cansei, cansei. Automaticamente esse aqui assume, tá? E continua fazendo RCP. Enquanto isso, alguém já liga para o Corpo de Bombeiro ou para o SAMU, 192 ou 192 ou 19, 190 da polícia, 192. Mas se ligando já para o bombeiro, automaticamente já aciona o SAMU também. Alguém já liga para o socorro, enquanto a gente está fazendo essa RCP, suscitação cardiopulmonar, para ver se de repente a vítima pode retornar à vida, né? Se ela ficou sem oxigênio, alguma coisa assim, apagou, o coração parou, né? E aí, enquanto você está fazendo essa manobra, já está sendo acionado o socorro para chegar e fazer a retirada daquela pessoa dali, ok? Então, é importante aprender a manobra, porque vai que precisa a gente utiliza isso aí. Nessa foto aqui, foi uma foto de socorro. A gente está fazendo o quê? A gente está imobilizando tanto local machucado como fratura. Tá eu aqui, tá esses rapazes, isso aqui eu até esqueci de colocar, né? Tá esses rapazes aqui, onde a gente está, cada um tem uma tarefa de imobilizar o outro e depois inverte. Esse aqui imobiliza isso aqui. A enfermeira do trabalho do Corpo do Bombeiro, ela vem e verifica se não está apertado demais. Porque se você apertar demais a gás, o braço começa a ficar roxo, começa a prender a corrente sanguínea. Então, tem que ter um ponto onde fica confortável, mas também não fica muito apertado, né? Para não prender a corrente sanguínea. Aí, seguindo aqui adiante, ó,
aqui, ó, tá, terminei, ela veio, verificou, finalizou, depois ele vem, imobiliza em a cabeça, no braço, escolhe um ponto e começa a fazer o procedimento. Aqui, ó, é um procedimento, ó, em 1, 2, 3, ergueu o camarada, o outro veio, colocou a maca, um treinamento com maca, primeiros socorros, ou coloca lateralmente, ou coloca pelo pé ou pela cabeça, se for um caso de escada, que aí não tem como colocar lateral. Você faz isso, o outro vem, encaixa a maca embaixo, baixa ele, imobiliza ele todinho, tem as cordinhas, e aí leva, tá? Aí a maca precisa se treinar no local. Para isso que quando tem alguns locais na empresa, existe o treinamento periódico, que é para poder a pessoa aprender. Já no combate e resgate contra incêndio, a gente tem que, a gente tem que apagar o fogo, resgatar um corpo que está lá dentro, colocar na maca e tirar ele de lá, do fogo. Enquanto meia equipe fica combatendo o fogo, 2 fica ou 3 fica imobilizando, fazendo o resgate da pessoa para tirar ele do ponto de perigo. Né? Tirou do ponto de perigo, já está levando para um ponto onde já está ligando para o socorro e o socorro está vindo. Então fez o resgate. Aqui é uma foto que eu coloquei, está todo mundo de máscara aqui, tá protegido, balaclava e tudo mais, onde a gente tem que apagar esse botijão de várias maneiras, de vários jeitos. O instrutor do Corpo Bombeiro põe o fogo aqui e ele explica, você faz isso, isso, isso. Aí depois ele diz, ó, veio aqui e tal, não conseguiu apagar com o dedo, como que faz? Tal, aí vou fazer outro procedimento, vou apagar desse jeito, tal. E assim vai. Então tem outros procedimentos onde a gente vai apagar esse fogo aí e lá é ensinado. Aqui atrás, onde está esse galpão, esse container aqui, ó, que são 2 emendados no outro, você vai sair lá na frente, o que ele chama de casa de fumaça. A gente entra aí no escuro, cheio de fumaça, tem que entrar aqui no meio, mais ou menos, ou no meio, no começo ou no final, a gente tem que resgatar uma pessoa que está lá dentro desmaiada. Entra a equipe e tem que resgatar, sair com um boneco daí de dentro, um boneco mais ou menos 85 kg, 90 kg. E é pesado, não é fácil não. Você tem que resgatar ele e trazer no braço para chegar aqui fora e colocar na maca. Tá? Então, tem que fazer esse procedimento. Aqui foi um treinamento onde a gente estava utilizando uma biquíni, negócio de produtos químicos, e como tem alguns produtos químicos, tipo a amônia, que se você inalar causa asfixia, você pode desmaiar, eu estava utilizando o EPR, Equipamento de Proteção Respiratória, que é isso aqui com cilindro de oxigênio do Corpo Bombeiro, onde você entra dentro do local que tem muita fumaça com fogo para tentar socorrer alguém. Tá? Aqui é a máscara facial, o equipamento de proteção respiratória. Aqui atrás tem um cilindro das minhas costas, esse aqui sou eu, um cilindro nas minhas costas, onde eu estou respirando pelo o oxigênio, e ele é bem vedado aqui, porque o oxigênio pega fogo, tá? E a gente faz esse procedimento com esse equipamento. Geralmente quem usa esse equipamento é o Corpo Bombeiro. Mas se você for entrar em um espaço confinado com um monte de fumaça, sem esse equipamento aqui, você pode inalar muita fumaça e baixar o hospital feio de jeito mesmo. Né? Bom, pessoal, isso aqui o final do módulo 5 aqui de segurança do trabalho em R35. O conteúdo programático pede noções básicas de socorros, não é nada muito avançado. Como eu sou socorrista, eu fiz a brigada avançada, a gente tem 8 horas de socorrista, 8 horas de combate contra incêndio, na prática e na teoria, né? Então, eu passei aqui um pouquinho do conhecimento, só que assim, como o rapaz disse, a gente faz até o que a gente pode. Se a gente não sabe o que está fazendo, entrou em pânico, não faça, porque em vez de você ajudar, vai prejudicar. Tá? Então, tem noção, consigo fazer isso que eu aprendi, vai lá e faz. Tá em pânico, tá assustado, faz o seguinte, ó, fulano, tenta amenizar aqui, socorrer, enquanto eu faço a proteção do ao redor aqui da vítima, da pessoa que está acidentada. Coloca um cone, uma fita zebrada, já vai arrumando ali, já vai ligando, tá ajudando. Socorrer não é só pegar na pessoa em si. Você ligou aqui pro SAMU, pro Corpo Bombeiro, automaticamente você já está
fazendo procedimento de primeiros socorros, tá? Meu muito obrigado a todos. Esse aqui é o final do curso, tá? Um curso agora muito bem mais elaborado, né? À medida que vai se passando, a gente vai melhorando, uma melhora contínua. E próximo que eu for colocar algum complemento, a gente coloca algo mais, né? Eu tenho um curso só ilustrativo com um monte de foto e tudo mais, tá bom? Mas a gente vê na próxima que eu elaborar, a gente coloca essas ilustrações lá. Muito obrigado e até o próximo.